Lorenzo caminhava pelas ruas estreitas da cidade, sentindo o peso esmagador das dívidas que acumulou ao longo dos anos. Seu olhar vagava pelas vitrines empoeiradas, sem esperança. A cada esquina, sentia-se mais próximo do fundo do poço. Os cobradores batiam à sua porta todos os dias, e sua única certeza era que em breve perderia tudo. Naquela noite, sem saber para onde ir, Lorenzo se refugiou em uma taverna antiga, onde o cheiro de madeira úmida e fumaça enchia o ar. Sentou-se em um canto pensando em sua vida desmoronando. Foi quando um homem surgiu das sombras. Vestia um casaco longo e chapéu de abas largas que ocultava grande parte de seu rosto. "Você parece um homem em busca de uma saída", disse o estranho, sua voz grave e hipnotizante. Lorenzo riu amargamente. "Se tiver uma solução que não envolva dinheiro, sou todo ouvidos." O homem se inclinou para a frente, revelando olhos dourados e um sorriso enigmático. "E se eu dissesse que posso pagar suas dívidas? Você não precisa de ouro nem de prata. Apenas algo que você tem em abundância." Lorenzo franziu o senho. "E o que seria?" O homem puxou do bolso uma pequena ampulheta de cristal e a girou entre os dedos. "Suas memórias. Cada lembrança tem um valor. Quanto mais intensa, mais valiosa. Eu compro momentos do seu passado e, em troca, apago suas dívidas." O coração de Lorenzo acelerou. Era insano, mas tentador. Ele não tinha mais nada a perder. "O que você me dá por minha primeira bicicleta?" perguntou, hesitante. O estranho sorriu e virou a ampulheta. Um brilho dourado fluiu de Lorenzo para o objeto. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo dentro dele havia desaparecido. O estranho deslizou uma bolsa de moedas pesadas pela mesa. "Dívida paga." Lorenzo pegou o dinheiro atordoado. Tentou se lembrar de sua bicicleta, mas não havia nada. Era como se nunca tivesse existido. Então a ganância sussurrou em seu ouvido. "E se eu vender mais?" Ele não sabia, mas aquele era o começo de algo que não poderia ser desfeito. Na manhã seguinte, Lorenzo acordou com um estranho vazio dentro de si. Ele olhou para a bolsa de moedas ao lado da cama e sentiu uma satisfação que há muito não experimentava. Mas algo o incomodava. Ele sabia que, em algum momento da vida, teve uma bicicleta. Só não conseguia se lembrar dela. A ideia de vender lembranças parecia assustadora, mas irresistível. O peso das dívidas havia sumido, e agora ele tinha o poder de se livrar de qualquer problema. Naquela mesma noite, ele voltou à taverna. O estranho estava lá, sentado na mesma mesa, girando a pequena ampulheta de cristal entre os dedos. "Vejo que gostou do meu negócio", disse o homem sem sequer levantar o olhar. Lorenzo engoliu seco. "Eu quero vender mais." O estranho sorriu. "Excelente, mas lembre-se, algumas memórias valem mais do que outras. Quanto mais profundas, mais poderosas." Lorenzo hesitou por um momento, mas logo começou a listar momentos que para ele pareciam descartáveis. "Minha primeira briga na escola." A ampulheta brilhou e Lorenzo sentiu a lembrança se esvaindo, como areia entre os dedos. "O nome do meu primeiro chefe." Mais um brilho dourado. "O dia em que aprendi a cozinhar." Cada transação era seguida por uma pilha de moedas que crescia diante dele. Mas a cada nova venda, Lorenzo sentia um frio na espinha. Algo dentro dele estava mudando. Quando saiu da taverna, sentia-se leve, mas também perdido. Ele olhava para os rostos na rua e percebia que alguns não lhe diziam mais nada. Tentou se lembrar de certas palavras, certos momentos, mas encontrava apenas um vácuo. Ainda assim, quando chegou em casa e viu a fortuna que havia acumulado, sorriu. Ele tinha tudo agora. Tudo. Exceto as peças que formavam quem ele era. Lorenzo agora vivia como nunca antes. Roupas finas, jantares caros, viagens para lugares que ele sabia que um dia sonhara visitar, mas que já não lembrava por quê. Ele não precisava mais se preocupar com dinheiro, pois sempre que uma nova conta chegava, bastava voltar à taverna e vender mais uma lembrança. No começo, escolhia memórias que considerava inúteis, a cor da casa onde cresceu, o sabor do bolo de aniversário de infância, o nome de um amigo de escola. Mas com o tempo, as pequenas lembranças começaram a se esgotar. "Preciso de mais."
disse Lorenzo ao estranho, na mesma mesa escura da taverna. O homem girou a ampulheta em silêncio antes de responder. Há sempre mais para vender, Lorenzo, mas o preço será maior. Lorenzo hesitou, mas quando pensou em tudo que tinha conquistado, sua determinação voltou. Tire minha primeira paixão. A ampulheta brilhou e ele sentiu um aperto no peito. Quem era ela? Como era seu rosto? Um nome pareceu surgir em sua mente, mas logo se dissolveu como névoa. Ele franziu a testa, confuso. Tire o dia em que meu pai me ensinou a nadar. Mais um brilho. Lorenzo fechou os olhos. A água do rio, as risadas, os braços fortes que o seguraram para que não afundasse, tudo isso desapareceu. O estranho sorriu. Você está indo muito bem. Lorenzo pegou as moedas e saiu sem olhar para trás. Mas enquanto caminhava pelas ruas, um pensamento incômodo crescia em sua mente. Ele via rostos e lugares familiares, mas nada despertava qualquer emoção. Seu coração estava leve, quase flutuando, como se não houvesse mais nada dentro dele. O preço estava sendo pago, mas será que ele ainda sabia quem era? Lorenzo agora era um homem rico, admirado por todos. Ele caminhava pelas ruas como um rei, cercado por luxo, mas algo estava errado. As pessoas o cumprimentavam, mas ele não sabia quem eram. Algumas o olhavam com tristeza, outras com uma espécie de pena silenciosa. Uma noite, enquanto jantava sozinho em um restaurante luxuoso, uma mulher se aproximou. Seus olhos estavam cheios de emoção. Lorenzo, você não me reconhece? Ele franziu a testa. Algo dentro dele queria responder, mas não havia nada. Nenhuma memória, nenhum nome, nenhum rosto familiar. Me desculpe, já nos conhecemos? Ele perguntou. A mulher mordeu os lábios, segurando as lágrimas. Eu sou sua irmã. O ar pareceu desaparecer do ambiente. Lorenzo tentou se lembrar, mas tudo era um vazio. Nenhuma lembrança de infância, nenhuma imagem dela ao seu lado. Não pode ser, ele sussurrou. Você se esqueceu de mim, Lorenzo. Se esqueceu de tudo? Ela se levantou, deixando um envelope sobre a mesa antes de sair apressada. Com as mãos trêmulas, ele abriu e viu uma foto. Ele, ainda jovem, abraçado a uma menina sorridente. Atrás, uma caligrafia infantil dizia: para sempre juntos. O coração de Lorenzo acelerou. Ele conhecia aquela promessa. Sabia que um dia ela significara algo. Mas agora era só um pedaço de papel. Aos poucos, o medo tomou conta dele. Quanto mais tentava lembrar, mais percebia que seu passado não existia mais. Ele não era um homem rico. Não era um homem vitorioso, era apenas um homem vazio. O desespero tomou conta de Lorenzo. Ele correu pelas ruas, buscando respostas que não existiam mais dentro dele. Entrou em sua mansão, cercado por riquezas que agora pareciam insignificantes. Ouro, joias, quadros caros, tudo comprado com pedaços de sua própria vida. Ele caiu de joelhos diante do espelho. Quem era aquele homem olhando de volta? Um rosto que já não reconhecia, olhos vazios, sem lembranças. Foi então que ele ouviu uma batida na porta. Vejo que finalmente entendeu o custo de suas escolhas, disse a voz do misterioso cobrador que agora estava diante dele mais uma vez. Lorenzo o encarou com fúria. Me devolva. Eu quero tudo de volta. O homem apenas sorriu sombrio. Infelizmente, uma vez pagas, as dívidas não podem ser desfeitas. Lorenzo sentiu um frio cortante dentro do peito. Ele estava condenado a viver sem passado, sem laços, sem amor. Mas há algo que ainda pode fazer, continuou o cobrador. Ele ergueu um pequeno frasco e o entregou a Lorenzo. Este frasco contém sua última memória, a única coisa que resta de quem você era. Se beber, saberá o que perdeu, mas nunca poderá recuperá-lo. Lorenzo olhou para o líquido escuro tremendo em suas mãos. A verdade ou a ignorância? Com um último suspiro, ele levou o frasco aos lábios e bebeu. Num instante, sua mente explodiu em imagens. Sua infância, sua família, seus sonhos, o amor que perdera. Tudo voltou com uma clareza dolorosa. E então, o frasco caiu de suas mãos, vazio. Lágrimas escorreram por seu rosto. Agora ele sabia quem era. Mas era tarde demais, porque mesmo sabendo,
ele jamais poderia voltar a ser quem foi,